Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a sua vida. O Evangelho de hoje, nessa segunda-feira, nós vamos meditar. Ele está em João capítulo 15, de 26 até o capítulo 16, o versículo 4, que diz assim: Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vos darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo, porque não conhece o Pai, nem a mim. Disse-vos estas coisas, essas palavras, para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei. E não vos disse desde o princípio, porque está convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus aqui no Evangelho, ele fala da promessa do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, né? Então, antes da morte de Jesus disse aos seus discípulos uma palavra misteriosa, né? No entanto, eu vos digo a verdade, e de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for o Paráclito, o Espírito Santo, o advogado, não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei a vós. E quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, minhas irmãs, e apareceu aos seus discípulos, dando ordem de não se afastar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, de qual tanto lhe deveria falar durante o seu ministério. Lá em Lucas 24, 49, ele disse assim: Eis que eu vos envio o que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Revestido da força do alto é revestido do Espírito Santo de Deus. Então aqui Jesus está falando da promessa do Pai. Também lá em Atos 1, versículo 5, diz: João batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No versículo 8 também, de Atos 1, mas o Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis força, sereis então minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. E onde, meus irmãos, minhas irmãs, é este confim do mundo? É aqui onde nós estamos. Não sei se você já observou, seu Zé tem esse ditado popular, né, seu Zé? Quando o lugar é muito longe, a gente diz o quê? Lá onde o Judas perdeu a bota. Não é assim que o Senhor fala? Né? Então, aqui Jesus quis dizer assim, ó, esse Espírito Santo, vocês vão ser testemunha, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Colatina, no estado do Espírito Santo, aí na sua cidade, nos Estados Unidos, em Vitória, em Nova Venécia, né? Em toda a Judéia, em todo o mundo, até onde o Judas perdeu a bota. Em todo lugar, meus irmãos, minhas irmãs. Então, quando Jesus falava da vinda do Espírito, da vida do Espírito Santo, ele chamava a promessa do Pai. Trata-se, portanto, meus irmãos, minhas irmãs,
de um compromisso de Deus com os homens através de Jesus. E aqui, Jesus tinha vindo trazer uma nova vida, mas ela não poderia ser vivida sem o Espírito e um coração novo. Se Deus não cumprisse antes a promessa feita através do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 11, 19 a 20, dar-vos-ei um coração novo, porei no seu íntimo um espírito novo, removerei do seu corpo o seu coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, a fim de que andem de acordo com os meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que promessa! Deus não é igual a algum político. Promete fazer alguma coisa na sua cidade e não faz. Promete calçar a sua rua, passa o mandato e não faz. Deus prometeu o Espírito Santo de Deus. Então, lá em Jeremias 31, eu estou usando esse livro aqui, Ide evangelizai os batizados. Esse aqui foi muito usado na renovação carismática católica, Esse livro é uma relíquia, poderíamos dizer, que a maioria dos livros que tem hoje é tirado disso, Quem fala muito disso é meu amigo João. Então, Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel. Depois desses dias, oráculo de Javé, eu porei minha lei no seu seio e o escreverei em seu coração. Então eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, o coração do homem só pode ser mudado por Deus. Amém? O coração do homem, o coração da mulher, o coração das pessoas que aí convivem com você, só pode ser mudado por Deus. É preciso, pois, a renovação interior do homem pelo Espírito de Deus que transformará. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a novidade do Evangelho não é Jesus dando uma lei, mas dando o seu Espírito para que ele, Jesus, viva em nós. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21. Dá-nos o teu Espírito, não é só o que conhecemos, mas que possamos viver a sua vida, tendo um procedimento não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, agora para frente, até Pentecostes, diga sempre, todas as manhãs, ao acordar, fala comigo: vem, Espírito Santo. Espírito Santo, onde nós vamos hoje, Espírito Santo de Deus? Que o Espírito Santo seja derramado no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que esse Espírito Santo possa transformar a sua vida. Por isso, vem, Espírito Santo. Venha sobre esta pessoa derramar o batismo no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com os seus dons, com os seus carismas. Venha fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Vem, Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você que ouviu o nosso programa, dê um joinha, Isso vai ajudar muito o programa. Compartilhe com as pessoas da sua família. Amém? Deus abençoe a sua vida.